bem-aventurados os que têm puro o coração, que é o capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre um pouco mais da metade do capítulo, e na próxima oportunidade vocês ouvirão o resto do capítulo que trata das instruções dos Espíritos. Então, vamos lá. O capítulo começa, naturalmente, com esse título, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Esse tema, a gente que estuda o Evangelho, lê, volta, depois lê de novo, etc., a gente parece que cada vez acha que aquele ponto onde nós estamos deve ser o mais importante do Evangelho, né? Aí você muda para outro capítulo, aí o outro capítulo é mais importante. Então, isso indica que nós estamos ali num manancial de sabedoria, né, de amor, de ensinamentos, assim, de uma profundidade muito grande, né? Por isso que a gente sente assim. E quanto mais nós lemos, parece que ele está sendo atualizado, não enquanto a gente dorme, porque quando você volta, parece que você viu alguma outra coisa, né? Mais interessante. E as bem-aventuranças, tem tantos livros a respeito do estudo das bem-aventuranças, análises, interpretações. E eu adoro ler sobre as bem-aventuranças, falar sobre as bem-aventuranças, estudá-las. E essa, em particular, é a mais, segundo alguns autores, pelo menos, é a mais central e mais magnífica das bem-aventuranças, no sentido que é um requerimento essencial para as outras, né? Por exemplo, o pobre de espírito, que é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão o reino dos céus, né? Então, aos pobres de espírito, a promessa é estar no reino do céu, encontrar o reino do céu, seria melhor dizer, né? Mas nessa bem-aventurança que nós estamos estudando hoje, a promessa é: verão a Deus. O que pode ser maior que isso? O que pode ser mais importante? Que objetivo nós, como cristãos, como espíritas, como seres humanos aqui, trabalhando o nosso desenvolvimento, poderíamos almejar? Então, os que têm puro coração verão a Deus. E ela, na medida em que você analisa as outras bem-aventuranças, você vai ver que, sem o coração puro, você não pode ser aquele pobre de espírito tal como tratado nas bem-aventuranças. Você não pode ser manso e pacífico, porque você está contaminado, né? Você não vai... Todos nós estamos num programa de desenvolvimento, né? E da forma como eu estou falando, parece até que nós devíamos já ter tudo pronto. Não, estamos caminhando. Mas, pelo menos metaforicamente, temos que saber onde nós estamos. Então, esse verão a Deus, aqueles que têm puro coração, então precisamos entender o que significa ter o coração puro, né? Então, é a verdadeira essência do cristianismo e dos ensinamentos cristãos, a purificação das almas, né? Nós estamos aqui para tratar da alma. E os ensinamentos, não só as bem-aventuranças, como todos os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, está aqui para nos ajudar nessa purificação. Um dia seremos espíritos puros. Na verdade, queira ou não queira, é só uma questão de quanto tempo cada um de nós vai demorar para chegar lá. Muito bem. O texto do capítulo 8 fala: deixar que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Esse aqui é um momento onde as criancinhas estavam querendo se aproximar de Jesus, e os apóstolos e outros achou que aquilo não estava bem, tal como a gente faz hoje na vida real, né? Falando: crianças, vocês têm que ir lá no pátio, né? Então Jesus falou: deixar que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos, é verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança o faz, nele não entrará. Então, esse aqui é aqui nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aqui. É um ensinamento bastante profundo, bastante básico, que significa assemelharmos-nos a criancinhas. Bom, ainda como background, né?
Do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, as criancinhas, mas sim para aquelas, as pessoas como nós, que nos assemelhamos às crianças, que têm essa tendência, essa inocência e essa candura. Aqueles que, bom, como eu, a Marisa, eu não sei se mais alguém aqui, que já temos netos, né? Então é aquela... Ou vai ter? Que coincidência. Mas vocês vão chegar lá e é um coroamento da nossa passagem. Eu não sei, é aquilo que eu falei, nesse momento eu olho para o meu neto, deixo ele na escola e parece que não existe nada mais maravilhoso. Mas quando nós estamos em casa, quando nós estamos brincando, conversando, e quando alguma coisa sai errada, e 10 minutos depois ele está de novo nos meus braços, como se nada tivesse ocorrido. Tudo que ele me pede é com aquela inocência. Né? Ele não sabe ainda o que é mais caro e o que é mais baixo. Agora ele está aprendendo. Mas é nesse ponto que nós temos que chegar, onde nós temos o coração tão puro e que nós seremos inocentes, no sentido de não termos o mal, né? A candura de sermos suaves, mansos, como eles são. Ok. Então, vamos falar um pouco nisso. Simplicidade e pureza do coração é um dos capítulos, é um dos, vamos dizer, das sessões desse capítulo, né? Importante saber o seguinte, muito importante, que é mais do que uma pureza externa, essa coisa de pureza de coração. Não é? Bem-aventurados os puros de coração. É mais do que uma pureza externa, comportamental. É uma pureza interna da alma. Vamos caminhar um pouco nisso. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa natureza, dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, nós aqui estamos... nosso desafio é atingir essa singeleza de coração. Sim, seremos singelos de coração. Nosso coração, ele é humilde, ele não é arrogante. Nosso coração é flexível, maleável e não rígido, não duro. Por falar em coração, é sempre bom lembrar que isso, naturalmente, o centro do nosso espírito não é necessariamente o coração. Essa é uma forma de representar, né, por onde passam, onde estão nossos sentimentos, como amor, né, até mesmo tristeza. Né? Então, o que está no seu coração representa, metaforicamente, o que você tem dentro de você, na sua alma, no seu espírito. Então, pessoas que são tão boas, têm um coração tão bom, a gente fala, né? Faz sentido até, de certo ponto de vista, da chakra, que o chakra que comanda ou que controla nossas emoções está perto do coração. Mas, fora isso, nós estamos acostumados a associar o coração com as nossas virtudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Né? Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema. Então, a criança tem esse coraçãozinho, né, do jeito que aquele que vai ver a Deus, né, os puros de coração têm. Não tem nenhuma hipocrisia, nenhum motivo oculto
tem uma transparência muito grande. Claro, aqui quem não tem neto, pensa no sobrinho, pensa no irmãozinho, nos filhinhos, né? E passa a analisá-lo desse ponto de vista. Ponto de vista da honestidade de princípios, de pensamentos. Como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a simplicidade, a singeleza do coração, a honestidade do coração, naturalmente está associado com o seu pensamento e toda a sua conduta, o seu comportamento, se você é caridoso ou não é caridoso, todos eles nascem a partir do pensamento. Muito bem, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Naturalmente, vocês são todos estudantes espíritas, já leram isso, já estudaram. Mas vamos dar uma repassada. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, a criança acabou de nascer, aquela coisa tão delicada, que merece todo o nosso cuidado, todo o nosso amor. Não, todo cuidado é pouco, na verdade. Ficamos preocupados o que ele está sentindo, será que ele está com fome, será que ele está com frio? Aí pomos roupas demais nele, aí ele fica chorando de calor. Mas também se faz necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, né? Que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Então, a encarnação, ou a reencarnação, como a gente fala muito aqui no centro, ela, na verdade, como alguns podem pensar, não é um ato instantâneo, nasceu, reencarnou, pum, está pronto. Não. É um processo que ainda leva alguns anos. A própria, vamos dizer assim, perfeição do acoplamento do perispírito com o corpo levam alguns anos, até provavelmente aos 7 anos de idade. Nós nascemos com essa proteção, com esse véu, né, que, de certa forma, inibe quem nós realmente somos como espíritos. E aí, quando você tem 15, 16, 17 anos, aquele véu vai embora. Quantas vezes nós temos em situações onde os pais, quem está na minha profissão, fala, eu não sei, até aos 15 anos meu filho era uma coisa, agora virou outra. Não sei o que aconteceu com ele. Eu, dependendo se a pessoa é espírita, eu explico, se não é espírita, eu fico pensando, então, agora você está diante do verdadeiro espírito que encarnou como seu filho. Você está rindo, né? Faltam uns 3 anos ainda. Mas imagine uma situação onde ele nascesse, não dessa forma, né? Mas espírito antigo tem já não sei quantos mil anos, então nasce já com todo aquele conhecimento, já vem com todas alguns, né? Os filhos dos outros principalmente. Chega aqui nervoso, bravo, ansioso, cobrando, né? E imagina pior ainda se nós conhecêssemos o passado da criança. Então não funcionaria de jeito nenhum, né? Está tudo perfeito, tudo harmônico e em tudo que Deus criou. Nós temos o espaço e o tempo necessário. Nós temos um capítulo no Evangelho, Honrai Pai e Mãe, que nos explica um monte de coisas que nós precisamos saber como pais, ou futuros pais, ou até avós, né? Nós temos o tempo necessário para ajudar aquele espírito, porque quando ele realmente assumir a 100% da personalidade dele, ele esteja melhor do que quando chegou. Mas nessa parte inicial é muito importante que ele esteja flexível, que ele esteja uma folha limpa, que a gente possa trabalhar. Ok. Agora entramos num assunto que não é pesado como parece. A gente associa a palavra adultério com traição, né? E é isso mesmo que se usa aí fora, na prática. Mas, nos sentidos em que nós vamos falar aqui, não é esse de simplesmente traição. Vamos lá.
aprendestes, isso aqui é Jesus, o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, aqui a gente fala, meu Deus, verdade isso mesmo? Será que não houve um engano de tradução? Não, mas sim, há um engano, talvez, de interpretação. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então nós já podemos não só concluir por isso aqui, mas porque já estudamos e sabemos, nós não pecamos simplesmente através de atos físicos, de comportamentos inaceitáveis, de agressões físicas ou verbais. Nós também pecamos mentalmente, nós pecamos irradiando a energia negativa, ou basta pensar negativamente sobre uma pessoa que nós já estamos enviando a ela, se ela não estiver preparada para rebater, para se proteger, a influências negativas que vão afetá-la de alguma forma. Né? Então, mas tem um outro lado disso aqui que é muito importante, que assim como nós não estamos ainda num ponto onde conseguimos controlar muito de perto o nosso pensamento, que é muito difícil controlar o nosso pensamento. É uma questão de evolução, e essa evolução não vem sem experiências e sem práticas, sem treinamento. Né? Então, quando isso acontece conosco, nós temos a melhor oportunidade para quê? É a nossa melhor ocasião para nós trabalharmos em nós mesmos, para nós verificarmos que nós estamos diante de uma possibilidade de melhora, às vezes um desafio grande, mas que ao final dele, que talvez não seja no mesmo dia, talvez demore uma década, mas a ideia é combater os nossos maus instintos, as nossas más inclinações. E as oportunidades aparecem também quando nós sabemos que pecamos também por pensamento. Então não adianta falar, ainda bem que eu não falei para ele aquilo que eu ia falar. Bom, ainda bem mesmo, né? Porque teria sido pior. Né? Mas nós não estamos livres de um risquinho lá, um X em algum lugar na nossa folha, onde fala, uau, não é isso que Jesus espera de mim. Não é isso que eu preciso, ou não é dessa forma que eu preciso ser, se eu quero ter o meu coração limpo. Vamos? Ok. Então, em resumo, até aqui, no final, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então, nós vamos apresentar 3 situações aqui que vêm do Evangelho. Né? Nós estamos nos atendo o máximo possível ao Evangelho, porque é esse o objetivo nosso, aqui, estudar o Evangelho. Então, naquele que nem passa pela cabeça dele fazer o mal, ele já chegou num ponto onde ele já realizou o progresso que ele tem que realizar. Não sei se nós estamos falando aqui do verdadeiramente puro do coração. Talvez estejamos. E essa pessoa, com certeza, não está nesse mundo aqui. Está em mundos muito melhores. Já naquele a quem essa ideia ainda ocorre, mas ele a repele, há progresso em vias de realizar-se. Então, a gente vai ver onde é que a gente está. Será que eu estou no primeiro, no segundo ou no terceiro? Então, no segundo aqui, a coisa vem na minha cabeça, mas eu não gosto daquilo. Eu já estudei o suficiente, já aprendi o suficiente, já
estudei o suficiente, etc., para saber que é mal, é ruim, não me ajuda, nem fisicamente, na verdade. Né? Então, tem um progresso em andamento aí a se realizar. E aí, aquele que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Ainda abrindo um pequeno parênteses, essa semana, eu tive um cliente que foi lá e ele queria tratar do assunto da agressividade, primeira vez. Ele era muito agressivo, isso, deu todas as razões por que ele é agressivo, veio do pai, veio da mãe, etc. Bom, ok. Então, você não quer ser mais agressivo? Você se sente mal sendo agressivo? Falou, não é isso que eu falei. Eu estou bem assim do jeito que eu estou, só que isso está atrapalhando a minha carreira profissional. Então, esse está no terceiro, não é? Então, em outras palavras, o problema são os outros, eles não... Né? Ok. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aqui nós vamos agora ver um outro exemplo maravilhoso de como entender essa coisa da pureza. Os escribas e os fariseus, né, se acercaram de Jesus e perguntaram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Bom, sempre temos que ter em mente que, assim como das criancinhas e tantos outros, Jesus, ele não jogava a conversa fora. Tudo o que ele falava eram, ou por palavras ou diretamente, para ser interpretado num âmbito muito maior, num contexto muito maior, no contexto do infinito, no contexto de Deus, no contexto dele próprio. Né? Então, aqui ele aproveitou a oportunidade para ensinar alguma coisa, né? Que é muito diferente daquilo que a gente fala para as crianças: vai lavar a mão, senão você não vai poder sentar na mesa. Então, né? Até aí está certo, ela está jogando lá fora. Não vamos aplicar aqui nele. Falando: pera, meu filho, que eu vou te ler aqui o capítulo 8. Né? Bom, Jesus lhes respondeu: por que violais vós, né, os fariseus, vós outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. E aqui, então, realmente vai a fundo, porque uma coisa é você chamar-se cristão, aliás, foi o tema da minha última palestra aqui, ser cristão. É muito diferente você falar eu sou cristão e versus ser cristão, na acepção da palavra. Né? De achar-se misericordioso, ou humilde, ou isso, aquilo, e ser aquilo que você está querendo vender. Então, no caso aqui, os fariseus, como nós vamos ver na próxima passagem, eu acho, o conceito dele era puramente externo. Não? Lá atrás, no primeiro slide, nós estamos falando aqui não dos comportamentos e de como nós gerenciamos as coisas externas, mas sim como nós gerenciamos as coisas internas. Vai ficar mais claro agora. Depois disso, depois de Jesus ter falado isso, ele chamou o povo que estava por ali e disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto o coração do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, os latrocínios, falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Estas são as coisas que tornam impuro o homem. Né? Trazendo isso para um contexto mais perto de nós, nós não temos, honestamente, conosco mesmo, nós não podemos culpar
o ambiente, culpar o chefe, culpar a esposa ou o esposo, culpar o vizinho, isso tudo é só é lamentação. Isso tudo não leva a nada do ponto de vista espiritual. Porque não é o que entra, não é o que você está ouvindo que vai determinar quem você é. Quem você é determinado por você, na medida que nós progredimos moralmente e espiritualmente através dos estudos e da prática. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, para estudar o que nós estamos estudando e depois para praticar o que nós estudamos. E com isso nós aprendemos. Uma vez aprendido, ele é inscrito no nosso subconsciente, vai para o nosso espírito e acumula como sendo um melhoramento no nosso nível de consciência. E já na próxima vez que a mesma situação se apresentar para você, você já vai utilizar recursos avançados que você mesmo desenvolveu e guardou. Aquela dor na barriga, aquele mal-estar, já não vai mais ser necessário, porque você atingiu um ponto onde aquilo já não te afeta mais, onde você, o outro é o outro. Mas, apesar disso tudo, vamos continuar lavando a mão antes de almoçar. Muito bem, arrancada será toda a planta que meu pai não plantou. Vamos ver o que diz isso. Daí, o haver dito ao profeta Isaías. Então, Isaías veio muito antes do Cristo. É em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas. Isso é o que nós acabamos de ler, mas vamos chamar a atenção de novo para o que vem em seguida. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela da moral. Bom, Jesus, quando veio aqui, ele já sabia exatamente o que ia acontecer e anunciou que nós entraríamos, depois de algum tempo, no que ele chamou de como se fosse um túnel negro. Eu esqueci a palavra exata agora aqui. Um período de sombras. Né? Foi exatamente o que aconteceu. Por algum tempo, prevaleceu, ainda estava fresco, aquilo que Jesus ensinava. Depois, o mundo maculou, mudou, adaptou aquilo que Jesus tinha ensinado. Não vamos aqui falar, não estamos aqui para aulas de história, mas a religião, ela passou por muitas mudanças e ela se proliferou na medida em que alguém achava que tinha alguma coisa errada ou melhor. Então, hoje, nós temos uma religião para todos os gostos. E essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude, quando diz, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Ok. Então, nós estamos a caminho, não sei quando, pode ser em breve, segundo toda essa teoria de transição planetária, para esse período que você pode chamar de separação do joio e do trigo, que envolverá o arranque de todas as árvores que nosso Pai não plantou. Época da verdade, a época em que nós estaremos conscientes, definitivamente, do comando vamos dizer, do conhecimento. E tomando agora as nossas decisões, nos comportando, pensando tal como nós deveríamos estar trabalhando para pensar. Se a vossa mão é motivo de escândalo, agora aqui a gente vai entrar nessa outra discussão sobre escândalo, que é uma outra palavra, assim como adultério, né, que precisa ser entendida não dentro do que a gente está acostumado a entender por escândalo, principalmente quem vem num país aqui no Sul, acho que no Brasil, né? Então, a gente está acostumado com esse negócio de escândalo, e a gente pensa logo naquele tipo de escândalo. Bom, vamos ver aqui. Não basta que tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Pano de fundo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas
Mós. Todo mundo sabe o que é mós? Aquela pedra de moinha. Não! E tem aqueles burrinhos, etc., que faziam ela ficar girando para amassar o trigo. Aquele é um mó. E não é leve. Veja só. Melhor seria que atassem ao pescoço uma dessas pedras enormes, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Quer dizer, uau! Uma pedra de não sei quantas toneladas no meu pezinho, para ter certeza de que eu acho que eu vou ficar por baixo, lá embaixo por muito tempo, não é? Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois que ele é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem ou através do qual venham tais escândalos. Bom, escândalo aqui é tudo que nós fazemos que leva sofrimento ao homem, a alguém. Esse é o sentido de escândalo que é trabalhado por Jesus nessa passagem, nessa bem-aventurança. Tudo que nós fazemos que leva ao outro sofrimento, dor. E a gente sabe bem que é isso, porque nós, por mais que amamos, nós ainda não conseguimos, de vez em quando, tirar uma lasquinha, não, né? Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Esse é o escândalo que nós estamos falando aqui. O coração que é puro caminha em direção à divindade. Não semeia o sofrimento alheio. Não semeia o sofrimento alheio. Então, quando Jesus fala, se a tua mão te perturba, cortai os teus olhos, estão te perturbando, ele não está falando isso naturalmente, fisicamente. Nós temos que trabalhar naqueles maus instintos, nas coisas que nos atrapalham o desenvolvimento, nos atrapalham a nossa jornada em direção à pureza, né? Para que a gente possa seguir, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa um dia ver a Deus, tal como prometido. Então, um assunto muito interessante aqui também é o seguinte: eu falo, bom, mas como é que eu faço isso? Como é que é esse negócio? Nós todos aqui já ouvimos falar da reforma íntima, e por mais difícil que seja, ela é o caminho. É nos reformarmos, é nós trabalharmos. E a única forma de nós nos livrarmos de alguma coisa que a gente não gosta que nós fazemos é através de trabalhar o nosso pensamento, a forma como nós pensamos. O comportamento reflete os nossos valores, nossa visão, nossos hábitos, nossas más inclinações. E a única forma que você vai mudar o seu comportamento, as coisas que você não gosta em você, é trabalhando a nível do seu pensamento. Ainda um pouco mais claro, a nível do nosso subconsciente. Ou seja, onde moram as más inclinações, ou as virtudes ainda não tão bem desenvolvidas. E, naturalmente, a reforma íntima, ela não veio para polir o seu ego, mas ela veio para trabalhar lá dentro, no seu verdadeiro eu, no seu verdadeiro self. Porque só modificando a forma como você pensa é que você vai modificar quem você é. Não existe outra maneira. A carne não pensa. Na verdade, o nosso cérebro também não pensa. O que aconteceu aqui? O nosso cérebro também não pensa. Quem pensa é a nossa mente, que é parte do nosso perispírito e espírito. Então, é nesse nível que nós temos que trabalhar. Eu toquei em alguma coisa aqui e saiu do lugar. Ok. Num outro livro, fora do Evangelho, que também trata
nesse assunto do escândalo, um livro que chama O Consolador, na parte 3, na pergunta 307 desse livro. Esse livro é muito bom, ele perguntas e respostas, e você pode pular aquelas que você já sabe, né? E não lê nada, né? Mas lá diz o seguinte: porque disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele, não ai daquele por quem o escândalo vier. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito. No plano de vida onde quase todos... Está meio mal aqui, mas nós estamos aqui nos encontrando, recapitulando as coisas que nós temos que recapitular, devido aos escândalos, naquele sentido que nós falamos, do passado. Ou, às vezes, nem tanto de um passado remoto, ou vidas passadas, talvez do passado até mais recente, da nossa data do nascimento para cá. E é justo que esse mesmo escândalo seja necessário, porque Jesus disse, é necessário o escândalo. É necessária a recapitulação das condições em que nós falhamos. Às vezes é necessário que nós aprendamos só porque aqui fala de adultério, aprendamos a sermos fiéis através de uma experiência má num casamento, por exemplo. Então, os escândalos, eles vêm nesse sentido que está aqui como formas de nos forçar, de nos ajudar a aprender, como elementos de expiação. Prova ou de aprendizado, porque os homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Ok, termina aqui falando de amor que cobre a multidão dos pecados, mas é onde nós vamos chegar quando nós estivermos muito mais bem preparados que hoje. Então, os escândalos são necessários porque eles são necessários para o nosso desenvolvimento. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo atual, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem desse mundo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. Está dentro do que nós falamos hoje. Nós estamos muito melhores, nós estamos vivendo aqui num planeta em vias de transformação para um mundo de regeneração, vai ser muito legal. A gente está lá no porto, a hora que o barco do Noé passar, então você tem que estar lá no porto, né? Senão, a hora que você vê o barco lá longe, fala, uau, mas era hoje? Bom, aí o nosso negócio é estar pronto para essa transformação, né? Mas ainda nos falta um pedacinho. Nós temos que vencer essas tentações, que são muitas. Ok. Esse Carl Jung, em português eles falam Jung, ele tem uma questão definitiva para nós, que é o seguinte: está o homem relacionado com o infinito? Para ele é uma questão essencial que nós temos que fazer para nós, que é essa seguinte pergunta: estou eu relacionado com o infinito ou não? E aí vamos ver por quê. Somente ao saber que o que realmente importa é o infinito. Veja, o Carl Jung não era um escritor espírita na forma como nós conhecemos. Apesar dele era médium e tinha tudo para ser um ótimo espírita, mas ele simplesmente não se chamava espírita. Então ele está falando que infinito, ele está falando o quê? Da verdade cósmica, está falando de Deus, está falando do mundo superiores. Somente ao saber o que realmente importa é o infinito, o homem evitará de trabalhar pelas futilidades e por tudo que não representa o que é de real importância. Então, veja só, quando você está ligado com o infinito, é como se você estivesse muito alto para se importar com o que está acontecendo a nível da matéria, no nível da terra, a nível do dia a dia. Quanto mais o homem se estressa por falsos bens, que são os materiais, menos sensível se torna para o essencial, que são os bens espirituais. Ele se sente limitado porque seus objetivos são limitados. E o resultado disso é o quê? Inveja e ciúmes.
ele poderia ter citado outros. Se nós entendêssemos e sentíssemos que essa vida, que nesta vida já temos uma ligação com o infinito, nossos desejos e atitudes mudariam. Essas chamadas assim, bruscas, fortes, curtas e grossas, às vezes é difícil, às vezes a tendência é deixar passar, depois eu penso nisso. Bom, aí na quinta-feira vem aí, eu discuto isso com a Marisa, qualquer coisa assim. Bom, o fato é que, vamos perguntar para nós mesmos, nós temos uma ligação com o infinito ou não? Aí você fala, bom, mais ou menos. Mais ou menos não está bom. Melhor nós termos vamos dizer assim, a humildade de falar, estou trabalhando para isso porque eu sei que é aí que eu devo estar. Me falta coragem, ou me falta conhecimento, ou me falta alguma coisa. Vontade, determinação. Mas eu estou trabalhando nisso. O fato é que, enquanto não chegarmos lá, nós não estamos lá, nós estamos no mais ou menos. Nós estamos muito mais sujeitos, não ao retrocesso, mas à estagnação. Não ao progresso moral. Não se aproximando desse objetivo de pureza do coração. E nós temos que aceitar como pagamento, ou como, não castigo, mas como resultado de tudo isso, que nós vamos sofrer as tentações da carne. Por isso ele fala aqui inveja, ciúmes, ambição, todas essas coisas que nos deixam ansiosos, ou depressivos, ou maníacos, ou isso ou aquilo. Porque nós estamos muito longe ainda de onde nós devemos estar, que é próximo, ou pelo menos ligado ao infinito, e nos beneficiarmos da proteção dos bons espíritos. Então, os puros de coração são aqueles cujos corações estão purificados pela fé, aqueles cujas consciências estão purificadas pelo sangue de Jesus, mas também estão limpas pelo Espírito de Deus. Para quê? E nós vamos abrir duas coisinhas aqui, mas vamos lá de novo. São aqueles cujos corações estão purificados pela fé. Sem a fé, em Deus, naturalmente, no mundo espiritual, nos ensinamentos de Jesus, nós não vamos para lado nenhum. Quer dizer, vamos para um outro lado, que se chama materialismo, que se chama tirar o proveito desse mundo enquanto eu estou aqui, à custa, às vezes, de outros, à custa, às vezes, dos nossos próprios filhos, ou parentes, ou irmãos e irmãs. Então, os verdadeiros, os puros de coração, eles têm Jesus no coração. E as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas obras estão em linha com quem ele é, e quem ele é como Paulo uma vez falou, o apóstolo Paulo, já não sou eu quem falo mais, é Jesus que fala por mim. Ele falou, eu já não sou mais eu. Eu estou aqui a trabalho de Jesus e ele fala por mim. Mas, para que tudo isso? Bom, quem não para que nós não tenhamos pensamentos vãos, razões materiais, desejos mundanos, paixão corrupta, para que não sofram do mal do orgulho, do egoísmo, da impaciência, da raiva, da maldade, da inveja, das ambições. Então é para isso que nós queremos nos purificar, para que nós estejamos acima de tudo aquilo que nos afeta no dia a dia dentro do mundo material. Nós temos que conviver com esse mundo material, faz parte. Mas, como alguém diz, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional.
E quanto maior a sua ligação com o mundo espiritual, quanto mais espiritualizado, quanto mais conhecimento, quanto mais puro o seu coração, menos você vai sofrer, porque mais você vai entender o porquê que isso tudo está se passando. São aqueles cujos corações são circunscritos a amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. E que, portanto, não são apenas devotados para com Ele, mas possuem e mantêm uma pureza de intenção e de carinho em todos os seus pensamentos e ações, servindo a Deus continuamente com um coração indivisível. Essa é, vamos dizer assim, um sumário de fechamento desse conceito e também do nosso estudo de hoje, do que é ser puro de coração, que são aqueles que verão a Deus. Todos aqui querem... Bom, Deus está muito longe, mas todos aqui querem reencontrar Jesus? Não seria bom? Certeza, não é? Mas aí, como eu costumo falar em situações onde não somos espíritas, quer dizer, não religiosos, se você quer encontrar Jesus, como é que você vai fazer? Você vai morrer. Então aí a pessoa fala, não, mas eu tenho minha alma. Você tem uma alma. Então você tem que cuidar dessa alma, para que você possa, ela está em condições de encontrar com o Mestre. A Leon Denis nos fala, nós somos muito bons de valorizar o valor, aumentar o valor do patrimônio físico, quando nós deveríamos ser espertos em aumentar o nosso patrimônio espiritual, então, o valor da nossa alma. Então, a partir de hoje, vocês têm lá, aqui de um lado, o mundo material, que você tem que lidar com ele, desse lado aqui, falar, ok, ao mesmo tempo, esse outro lado aqui não pode ficar esquecido. Eu também tenho que trabalhar nesse outro lado aqui. E com isso, um ótimo fim de semana a todos e muito obrigado. Muito obrigado.